trazer a lembrança aqui alguns ensinos, né, administrados por Jesus naquele último momento com os seus discípulos, quando ele sentou à mesa com eles e passou as últimas orientações para a vida deles. E que tenho certeza tem uma repercussão para a nossa vida hoje, né? E o texto que eu quero pautar essas considerações estão no livro de João, capítulo 13, os versículos de 1 a 5. Né? Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então, eu não sei assim o que vem à sua mente quando você olha para este texto que acabamos de ler, né? Mas este texto aqui tem algumas considerações muito importantes, né? E a primeira delas é que vai falar aqui a respeito de um amor que não impõe condições. Como é difícil amar uma pessoa que a gente não gosta, não é mesmo? Como é difícil amar um inimigo. A Bíblia fala para a gente amar o inimigo. Mas como que é difícil isso? Como é que eu vou amar uma pessoa que é meu inimigo? Nós, humanos, não temos muitas vezes esse poder. E para amar um inimigo, você precisa ter a força de um poder maior sobre você para poder conseguir amar alguém que não gosta de você, não é mesmo? Porque nós somos humanos. Agora, Jesus, ele é um ser que consegue fazer isso. Ele consegue amar até aqueles que não o amam. E ele consegue amar e não impor condições para amar, né? E é justamente isso, apesar daquilo que a gente faz de errado, apesar dos momentos dos nossos deslizes, apesar daquele momento em que você entra em depressão, em angústias, numa movimentação psicológica que você não consegue escapar, parece que não consegue escapar. E às vezes você tenta até desistir de tudo. Olha, não quero. E muitos até desistem mesmo. Acabam com a própria vida. Se você está pensando em fazer alguma coisa nesta noite, em acabar com a sua própria vida, não faça isso. Né? Porque eu quero mostrar aqui para você que tem alguém que se importa. Se importa. Se ninguém mais se importa com você, existe alguém que se importa. E esse alguém é Cristo Jesus, o teu Senhor. E o texto, então, ainda vai dizer que ele ali frisa bem. Ele amou os seus e amou
pela metade? Não. O texto diz que ele amou até o fim. Jesus poderia ter interrompido o processo da sua morte se ele o quisesse. Quando ele estava diante das autoridades, falaram para ele, olha, você não vai dizer alguma coisa? Está todo mundo te julgando, está todo mundo falando, está todo mundo dizendo. Ele guardou silêncio. Às vezes, quando as pessoas estão te acusando, discordando de você, a melhor coisa que você faz é ficar em silêncio. O silêncio também diz alguma coisa, não é? Então, quando você olha para Jesus, o texto está dizendo que ele foi até o fim com o projeto de vida que ele tinha de amar você. Ele não interrompeu esse projeto. Ele não parou no caminho. Ele não desistiu das pessoas. Ele olhou para a humanidade e eu vou com isso até o fim. E isto tem um significado muito grande para nós. Jesus toma a decisão de nos amar. E não existe situação nesta vida que você possa se encontrar que é tão trágica, tão complexa, tão distante de Deus, que Jesus, com seu imenso amor, não possa te trazer de volta. Nada pode impedir que ele o ame. Talvez você possa dizer, é que Jesus não conhece a minha vida, ele conhece mais do que você pode imaginar. Ele sabe quem é você, ele sabe onde você anda, ele sabe o que você faz, ele sabe dos seus pensamentos. Mas sabe o que Jesus faz? Ele te ama a si mesmo. Ele gosta de você. E quando nós olhamos para Jesus, quando ele fala que o amor, aqui no texto, ele fala que amou até o fim, é um amor incondicional, um amor que não impõe condições para te amar. É um amor que não diz assim, olha, se você fizer isso, eu vou te amar. Se você fizer aquilo, eu vou te amar. Não, nada impede Jesus de te amar, e o amor dele se consolida na cruz. Ele chega até o final para nos amar. Por isso, a primeira grande lição que a gente aprende nessa reunião de Jesus com os discípulos é que ele tem um amor que não impõe condições. Ele ama e ele ama até o fim. Ele cumpre o papel. Até o diabo quis que ele interrompesse, né? O projeto dele de chegar na cruz. Se tu é Deus, se tu é mesmo filho de Deus, pula daqui. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o filho de Deus, fica diante de mim, me adora, que eu vou te dar os reinos da terra. E quais foram as palavras de Jesus? Não, não e não. Porque é assim que o inimigo faz. Ele sempre te oferece algo que parece melhor do que o que Deus tem para oferecer. E Jesus, então, ele sempre vai dizer não. Sabe por quê? Porque ele quer nos amar até o fim. Mas a segunda grande lição que eu quero lembrar com você aqui nesta noite é a lição que Jesus ensina ali junto à mesa. Nós somos também aqui discípulos de Cristo, estamos ao redor da mesa, não é? E Cristo está aqui entre nós. Jesus se faz presente neste lugar. Você só não está vendo, mas ele está presente no lugar. Você crê nisso? Amém? E a lição que ele dá é esta: do poder e do serviço. Porque às vezes nós fazemos a leitura deste texto que acabamos de ler de uma forma automática e a gente não consegue absorver o ritmo do autor. Por isso é importante, quando você ler a Bíblia, você refletir profundamente. Eu sempre digo para as pessoas não serem
tão superficiais na leitura da palavra de Deus. Investigue, estude, olhe o seu contexto para ver o que Deus está te dizendo naquele momento. E me chama aqui também o fato de que Jesus sabia todas as coisas. E uma das coisas que ele menciona aqui no versículo 3, pode projetar ali, ele diz que o Pai sabia e tinha feito o quê? Confiado a Jesus, às mãos de Jesus, e que todas as coisas que Jesus sabia que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Então, neste momento da narrativa, seria mais oportuno Jesus, reunido com os discípulos, se levantar no meio deles e reivindicar o seu poder. Porque o Pai tinha dito que tinha entregue tudo às suas mãos. E ele tinha o direito, porque ele de fato era poderoso, Deus soberano, Deus dos deuses, Senhor dos senhores. E o que ele faz aqui, ao invés, ele sabia que Deus tinha colocado tudo nas suas mãos e que ele tinha todo o poder, ele podia ter levantado no meio dos discípulos e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus de vocês, eu tenho todo o poder, eu posso todas as coisas, eu curo, eu faço, eu desfaço. Ele poderia fazer isso. Mas, surpreendentemente, Jesus fez o contrário. Ele se levanta, tira a sua capa, amarra na sua cintura uma toalha e pega uma bacia com água. Olha o procedimento do mestre. Aprendam com o mestre. Porque isso aqui faz todo sentido. Porque naquela época, as pessoas vinham para... A Páscoa, era a época da Páscoa judaica. As pessoas vinham para a festa da Páscoa de diferentes localidades. E, naquela época, eles vinham a pé. Os pés ficavam empoeirados. E quando eles se reuniam em vários pontos, aqui Jesus está reunido no cenáculo, que era um prédio de 2 andares, era um lugar mais um dormitório, mas o andar de cima era usado para refeitório, e ali foi o lugar onde ele se reuniu com os discípulos. E as pessoas, quando vinham dessas localidades, elas se assentavam, era uma mesa baixa, não é uma mesa como essa de hoje, eles se assentavam ali, em torno da mesa, quase sentados no chão, e a mesa era bem baixinha, e ficavam ali. Tinha um empregado não judeu, que ele era incumbido de lavar os pés das pessoas que chegavam para a ceia ou para a festa da Páscoa. E a mesma coisa iria acontecer ali no cenáculo. E eu tenho uma tese de que, naquele momento, os discípulos já estavam sentados ali ao redor de Jesus, e eu fico imaginando que eles começaram a conversar uns com os outros, e a dizerem assim: escuta, mas onde está a pessoa que vai vir lavar os pés? Aonde que está? Será que não mandaram o empregado? Será que ele vai chegar? Não vai chegar? Como é que é? Eu não estou vendo ele aqui, não estou vendo a bacia com água. E é nessa hora que, surpreendentemente, Jesus aparece no meio deles com uma bacia com água e com uma toalha, lavando os pés daqueles discípulos. Isso daqui nos coloca para pensar. No contexto atual que nós estamos vivendo, onde existe tanta discordância, onde as pessoas estão assim perplexas,
Porque um pensa de um jeito, o outro pensa do outro, e às vezes o meu irmão pensa de um jeito, o outro pensa de outro, e eu fico imaginando essa situação de Jesus, onde as pessoas hoje fazem muitas rupturas porque elas não pensam como a gente. Jesus, ele vai lavar os pés de quem? Ele vai lavar os pés de Judas, que iria traí-lo. Mas ele vai lavar também os pés de Pedro, que tão logo iria negá-lo. E ele lava também os pés de Simão, o Zelote, que tinha um pensamento extremo de um lado. Depois você veja que pensamento que ele tinha. E Mateus, né, tinha um outro pensamento extremo de outro lado. E Jesus, então, lava os pés de todos esses discípulos, que naquela mesma noite, um pouquinho depois, todos eles iriam deixar Jesus completamente sozinho, refém da violência dos soldados romanos. Ao invés de Jesus exercer o poder que ele tinha direito de exercer, ele prefere servir o próximo. Ele mesmo vai dizer em outro texto que quando alguém lhe pergunta quem que é o maior, ele falou: o maior é aquele que serve. Então, todas as vezes que você se presta a servir o próximo, porque Jesus sempre vai na contramão daquilo que dizem que é o certo. Aquele que se humilha será exaltado. Porém, aquele que se exalta será humilhado. E por isso nós podemos aprender essa lição. Quantas pessoas querem se levantar com tanto poder? Querem expressar o seu poder, quando na verdade deveriam expressar o seu serviço. É melhor servir. Maior é aquele que serve. Esta era a outra grande lição deixada naquela mesa junto aos discípulos. E a última lição é a lição do perdão. Como que é difícil perdoar, né? Até hoje tem pessoas que dizem que carregam no coração uma falta de perdão para o próximo, ou por um parente, ou para um amigo. E quando se fala, vai se falar de perdão para aquela pessoa, olha, eu perdoo todo mundo, mas esse sujeito eu não perdoo nunca. E carregam aquilo no coração a vida toda. E só vai adquirindo males para si mesmo. Quando Jesus, então, ele vai lavar os pés de Judas, o que Jesus está fazendo? Ele está antecipando o perdão, porque ele sabia que Judas iria traí-lo. Quando ele vai lavar os pés de Pedro, ele antecipa o perdão, porque ele sabia que Pedro iria negá-lo. Jesus está dizendo: eu sei, Pedro, que você vai me negar, mas eu te perdoo. Ao lavar os pés dos discípulos, ele sabia que os discípulos iriam abandoná-lo, mas ele antecipa o perdão. Eu penso que refletir sobre isso, gente, deve nos impulsionar de alguma maneira a nós termos no nosso coração um profundo poder do perdão. Né? Senhor, perdoa-nos, né? Assim como nós perdoamos, não é a oração que a gente faz? Aos nossos devedores. Mas isso, quando a gente ora isso, é de fato que nós estamos fazendo? Né? Se a gente deve perdoar, devemos realmente fazer isso, se não fisicamente, pelo menos emocionalmente. Perdoar.
Porque o perdão, gente, só vai te fazer bem. Vai te libertar. E quem sabe vai libertar o outro que precisa de perdão. Antes de sair de casa hoje, eu recebi um recado de um irmão e ele fez uma brincadeira, né? E ele estava me pedindo perdão. Mas eu nem me lembrava, porque eu entrei numa brincadeira com ele e para mim ele era brincadeira só. Mas aquilo perturbou a alma dele. E ele achou que a brincadeira que a gente brincou, ele tinha de alguma maneira me ofendido, falado alguma coisa, e aquilo perturbou o coração dele. E ele estava quase que chorando lá, olha, pastor, me perdoe, eu não queria. E eu então disse para ele, meu irmão, né, quando nós somos irmãos em Cristo, a gente brinca, isso faz parte da vida, e eu não tenho nada que te perdoar, né, porque você está... Mas fique tranquilo, fique em paz. Aí ele me mandou outro recado, pastor, estou feliz. Poxa vida, que é bom brincar, né? Que bom é a gente sorrir, que bom é a gente estar com os irmãos. Então, quando você se sente perturbado porque precisa pedir perdão, peça. Isso não vai te deixar menos. Isso só vai te elevar. Por quê? Porque isso faz um tratamento de cura no seu emocional. Aquelas pessoas que falham conosco, né? Este é um momento que você tem que ter o coração perdoador. É um momento que a gente precisa refletir sobre este amor incondicional de Jesus, na opção de servir e não de exercer o poder, o convite que nós recebemos de Jesus para o perdão é a forma mais nobre da gente viver bem neste mundo. Quando isso acontece, nós podemos exercer também o amor. Quando você consegue servir e não reivindicar poder, quando você consegue perdoar, você também está exercitando, como Jesus, o amor pelo seu próximo. E eu quero, então, deixar essa palavra para você, nestes ensinos da última ceia, né, que nos fazem lembrar de que há muito tempo, Jesus reunido à mesa, ele pôde dar ricas lições àqueles discípulos, dizendo para eles, eu amo vocês, dizendo para eles, eu tenho sim o poder, mas eu prefiro servir vocês, dizendo para eles, vocês estão perdoados. Até na cruz, Jesus falou, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nós chegamos ao final desta fala. E eu quero então deixar aqui expresso, vou pedir que os meninos projetem ali o texto de Lucas 22, 14 a 20. Lucas 22, 14 a 20. É aquele momento da ceia. Né? Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo,
que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado por vocês. Então, quando a gente vai agora partir o pão, na mesa de Jesus, junto aos discípulos que são vocês, nós podemos lembrar que ele morreu para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos erros, dos nossos pecados, dos nossos deslizes, dos nossos equívocos. E perdoados, nós podemos então tomar o cálice, nós podemos então comer o pão, e nós podemos entender que tudo está consumado, que você deve ser uma pessoa feliz. Feliz porque tem alguém que te ama incondicionalmente. E se nesta noite alguma coisa está apertando a tua alma, por alguma razão, eu quero dizer para você que tem alguém com a mão estendida na tua direção. E este alguém tem nome, Jesus Cristo. E ele pode, então, perfeitamente lidar com aquilo que você não consegue lidar. Ele pode tratar as suas emoções e as suas dificuldades, sejam elas quais forem. Porque um ser como Jesus, que pôde lidar com a salvação humana, lidar com os seus problemas é o de menos para ele. Agora, você pode perguntar, o que eu tenho que fazer? Nada. Você só precisa dizer, sim, eu quero este caminho para a minha vida. Eu quero este Jesus, que tem um amor incondicional, que não me impõe condições e me ama apesar do que eu sou. E ele só quer que você diga sim. E a partir de hoje, você poder dizer, eu quero conhecer um pouco mais desse Jesus. Eu quero dar um retorno na minha vida. Eu quero parar de ver as coisas que eu ando vendo. Eu quero ter um novo caminho no meu existir. Porque esta é a vontade de Jesus para a tua vida. Tome uma decisão nesta noite de dizer, eu preciso desse Jesus. Eu preciso conhecer profundamente este Cristo. E eu quero que ele ande comigo. Que a sua vida neste domingo possa receber de Jesus esta palavra. E quando começar esta segunda-feira, até sexta-feira e o próximo domingo, você possa dedicar o seu ser a conhecer um pouco mais quem é este mestre maior que precisa e quer andar conosco. Que Deus muito te abençoe. E assim, nós vamos daqui a pouco participar